Gostaria de convidá-los nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo, em um salmo bastante conhecido, Salmo de número 42. E enquanto você abre, nos domingos à noite, eu estava fazendo a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E, de forma proposital, eu dei uma parada, porque já estava bem próximo da reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estávamos já indo para o capítulo 6 da carta que Paulo envia à igreja. E o capítulo 6 de Paulo aos Coríntios trata de um assunto bem interessante, que fala sobre a questão da igreja e da espada da lei, ou do Estado. Em que momento o Estado deve interferir na igreja em questões judiciais, ou em que momento o irmão ou a irmã deve levar as causas da igreja para questões judiciais. E isso tem acontecido em muitas igrejas. E eu preferi dar um stand-by, estudar o assunto, até porque eu estava na comissão que tratou desse assunto e tratei de forma profunda junto com o relator e junto com os demais irmãos. Eu estava nessa comissão e trabalhamos bastante, até na madrugada, muitas madrugadas com o presbítero, e graças a Deus a igreja tomou uma posição fantástica em que nós devemos, quando eu for pregar em 1 Coríntios capítulo 6, observar. Amém? Deus seja louvado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem e que tomou algumas decisões que atentam para a Bíblia e para os nossos símbolos de fé. O Salmo 42 nos diz assim, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, fala aos nossos corações, a palavra é tua, o povo é teu, Senhor. Quero apenas ser um instrumento do Senhor nesse momento. Eu faço minhas as palavras de João Batista, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Fala-nos, ó Deus, pois estamos desesperados pela tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o salmo didático dos filhos de Corá. Porém, há uma certa divergência acerca de quem de fato escreveu esse salmo. Aliás, não somente isso, não sabe-se ao certo em que momento esse salmo foi escrito, sabe-se o porquê dele ter sido escrito. O conteúdo dele nos fala sobre alguém que estava exilado, alguém que estava longe da casa do Senhor, fora privado de adorar a Deus em seu santuário,
de adorá-lo. Não sabe se o porquê do salmista ter sido privado. O porquê que barraram a sua ida ou a sua entrada na casa de Deus. Se estava exilado, não sabemos exatamente qual é o contexto. Aliás, é de comum acordo entre todos os teólogos, entre todos aqueles que escrevem comentários acerca dos salmos, e isso desde a patrística, de que o Salmo 42 e o Salmo 43 são o mesmo salmo. Eles fazem parte de um único capítulo, mas foram separados por questões didáticas, para um entendimento melhor, para que os leitores pudessem entender, pelo menos, o escopo total do Salmo 42 e assim o Salmo 43. Por que há uma divergência? Alguns afirmam que o Salmo 42 não foi escrito pelos filhos de Corá. E vocês lembram de quem eles são? Corá, primo de Moisés. O livro de Números, capítulo 16, nos fala exatamente que ele liderou uma revolta contra Moisés e morreu juntamente com todos os seus conspiradores, quando Deus fez a terra abrir a boca dela e engolir, e tudo que lhe pertencia, porém os seus filhos permaneceram, porque não se envolveram nessa revolta. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que este salmo tem o cheiro do filho de Jessé. Ainda mais, alguns dizem que o Salmo de número 42 e o Salmo de número 43 têm um estilo literário que somente Davi tem. É comum observarmos em Davi questões, palavras, frases que somente ele nos Salmos foi capaz de falar. Aliás, quando nós olhamos o Salmo de número 63 e olhamos para o Salmo de número 42, parece que eles se batem de tão parecido que são. Por isso, eu sou de acordo de que este salmo, como disse Spurgeon, tem o cheiro do filho de Jessé. É um salmo de Davi. Um salmo de alguém que experimentou desde a sua infância a presença de Deus, a bondade de Deus, o livramento de Deus, que experimentou a ação direta de Deus em sua vida, que era um adorador nato. Diz a palavra do Senhor lá em Samuel que enquanto Saul queria matá-lo, encravar uma lança sobre ele, ele se desviava e adorava a Deus com uma harpa e cantava, e a adoração fazia com que os demônios saíssem da vida de Saul. Esse jovem que lutou contra Golias, eu não vou entrar aqui no mérito porque você conhece a história, que mesmo ao pecar, que mesmo depois de adulterar e se quebrantar diante de Deus e se desmanchar na presença de Deus, a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E o salmista, e aí eu não digo os filhos de Corá, mas Davi, narra como a sua alma se sentia, porque ele não podia adorar a Deus em seu santuário. Salmo 42 é o retrato da alma de alguém em profunda aflição. É a história de alguém que fora privado da adoração, do culto e do templo, e sofre, e se desmancha, e se quebranta, e questiona e é questionado diante de Deus. É o grito de uma alma sedenta pela presença de Deus, e o grito de uma alma
com dores profundas, porque está sofrendo, porque está sendo questionado, porque tem lembranças que fazem com que a sua alma sofra profundamente. É a dor de um homem. E talvez essa seja a dor sua ou minha essa noite. Vamos para o texto. O salmista começa nos falando acerca da aflição e da sua real situação. Assim nos diz a palavra de Deus, mostrando Davi como ele estava, qual era a sua aflição e a sua situação. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o teu Deus, onde está? A primeira coisa que nós notamos aqui nessa aflição, na situação do salmista, é que a aflição dele é na alma. A sua dor é na alma. A sua aflição não é psicológica. A sua aflição não é por causa de uma dor física. A sua aflição não é porque ele apenas escutou alguma coisa e trouxe perturbações. A sua aflição é profunda. A sua aflição é na alma. Alma e espírito na Bíblia é a mesma coisa. Por isso que nós, presbiterianos, reformados, não somos tricotomistas, somos dicotomistas. Corpo, alma ou espírito são a mesma coisa, dado por Deus. E o salmista está sentindo essa dor profunda em sua alma. E a tristeza da alma, aquilo que lhe causava dor, aquilo que lhe causava agonia, está porque o salmista fora privado da adoração no culto. Veja como o salmista diz, assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Ele está exilado, privado da adoração, e ele, como um bom poeta, diante de Deus, começa dizendo que como a corça, como a gazela tem sede pelas correntes das águas, a sua alma também tinha sede pelo Deus, mas pelo Deus vivo. Não é um Deus morto, não é um Deus imaginário, não é um Deus fabricado, não é um deusinho qualquer, não é o Deus das nações, não é o Deus que os seus opressores adoravam. Ele tinha sede do Deus vivo. Tente viajar comigo no texto. Um animal correndo, e que de tanto correr está exausto, e que por causa dessa exaustão está com sede, mas não encontra água. Parece que tudo ao seu redor é seco. O sentido da vida para ela é a água. O sentido da alegria para ela é a água. A renovação das suas forças, a renovação da sua alegria, a renovação da sua alma é a água. É isso que Davi está dizendo para nós. Cansado de tantas lutas, e você lembra de algumas delas, das lutas por causa do pecado, das lutas por causa do ciúme, das lutas por causa do seu filho, uma luta familiar, quando o seu próprio filho usurpa o seu reinado. Em alguns momentos, Davi chega a dizer nos Salmos que ele precisava se esconder. Ele é esse homem
está cansado, privado de adoração, e ele lembra, ele olha para o templo no imaginário da sua mente, e esse imaginário traz dor à sua alma. Ele começa a coça, cansada, exausta, está anelando, buscando, desejando, ele está com sede. Sede da presença de Deus, sede do dia do Senhor, sede da comunhão. Ele está desejoso de descansar na presença de Deus. Veja a pergunta do salmista no versículo 2: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? E ao mesmo tempo que ele pergunta, imediatamente ele fala como ele está. É como se ele dissesse: quando é que eu vou para o culto? Quando é que eu vou encontrar de novo os irmãos? Quando é que eu vou adorar? Quando é que eu vou participar dos momentos de louvor? Quando é que eu vou estar na presença de Deus? E ao passo que ele faz essa pergunta para ele mesmo, ele mais uma vez demonstra como está a sua situação. Um homem aflito que diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. De tanto sofrer, Davi não queria mais se alimentar. Suas lágrimas eram o seu alimento. E enquanto ele sofria com essa agonia profunda da alma, as pessoas olhavam para a situação, para a aflição de Davi e diziam: e o teu Deus, onde está? E o teu Deus, por que não te ajudou? E o teu Deus? Um homem desesperado. Veja, as palavras de Davi mostram exatamente o seu desespero. Lágrimas, choro, alimento, perguntas maldosas, maliciosas, que faziam com que o salmista sofresse cada vez mais. Essa é a situação de Davi. Essa é a aflição desse homem que chora porque fora privado da adoração, do encontro solene no dia do Senhor. A segunda coisa que nós vemos aqui, que vai do final do verso 3 até o verso 5, nos mostra que Davi tem lembranças dolorosas e uma conversa franca com ele mesmo. Veja como Davi diz, o verso 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria, e louvou multidão em festa. Aí o verso 5, Davi tem uma conversa franca com ele mesmo, como quem ministra a si mesmo. Porque você está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Gosto das palavras do grande reformador João Calvino, quando ele diz que, quando Davi fala, lembro-me destas coisas e a minha alma se derrama, Calvino diz que nesse momento Davi estava lembrando exatamente da sua condição anterior. E de fato é verdade. Quando no verso 4 ele diz, e ele lembra de como ele passeava com a multidão do povo, como ele guiava as pessoas em procissão até a casa de Deus. E aí, Davi lembra como era esse momento de procissão, como era esse momento em que ele guiava o povo para a casa do Senhor. Ele fala que o povo estava em gritos de alegria, festa, multidão em festa. E você lembra, quando houve um momento, na realidade, vários momentos em que Davi retira as vestes reais, se mistura com o povo em adoração, se mistura com o povo, dança na presença de Deus alegremente.
um rei privado do dia do Senhor, que agora sofre com as lembranças de quando ele mesmo guiava as pessoas em procissão. E aí, ao lembrar disso, quando ele afirma, a minha alma se derrama, Davi volta para a situação real da qual ele se encontrava. Não mais guiando o povo, não mais em procissão, não mais com gritos de louvor, não mais com multidão em festa. Agora ele está exilado. Isso traz dores ao salmista. Isso perturba a alma dele. A ponto dele mesmo perguntar para si, como quem ministra a si mesmo, porque está abatida a minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Ainda o grande reformador diz assim, acerca dessa pergunta de Davi. João Calvino diz, a melhor forma de vencer Satanás consiste em não sairmos para fora de nós mesmos, mas sustentando um conflito interno contra os desejos do nosso próprio coração. O salmista ministra sua alma em meio à dor e à luta, em meio ao sofrimento por não estar na presença de Deus no dia do Senhor, adorando a Deus como era para adorar, louvando a Deus, caminhando juntamente com o povo de Deus, e em meio a tudo isso, Davi olha para si, pergunta por que a alma está sofrendo, e ministra sua alma dizendo, espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, como quem diz, eu voltarei para a adoração comunitária. Como quem diz, estarei novamente em procissão com o povo de Deus. Como quem diz, estarei no dia do Senhor buscando a face de Deus. Pois Ele, meu auxílio e Deus meu. Davi não está confiando em si mesmo, na sua própria ministração pessoal, nem em homens, nem no rei. Davi ministra sua alma dizendo, confia em Deus. Confia em Deus. Meu auxílio. Meu auxílio. Amém? Eu queria, nessa noite, irmãos, fazer algumas aplicações importantes. A nossa vida, primeiro, como igreja. Segundo, para aqueles que têm sofrido agonias e dores profundas na alma, talvez fruto de uma depressão, fruto de uma tristeza, fruto de alguma coisa que mexeu profundamente com a sua vida. A primeira coisa que eu queria falar nessa noite, nesse quesito da aplicação, dentro dessas questões que nós lemos agora, é uma pergunta que eu faço a vocês. Uma pergunta a vocês que estão em casa nesse momento nos assistindo. Uma pergunta para a igreja. E uma pergunta que eu incentivo a você a fazer àqueles que ainda não voltaram para a igreja. Que não vieram nunca mais para o culto e não estão indo para culto nenhum. Como você se sente? Ou como você tem se sentido quando você não vem à casa de Deus e não o adora no dia do Senhor? Como você se sente quando não vem à casa de Deus? Eu sei que, por algumas situações legítimas, alguém que está em casa agora nos assistindo, talvez não venha para o culto por questões de doença, de trabalho, por limitações financeiras ou qualquer que seja. E a minha palavra a você é que espere em Deus, adore ao Senhor
E clame a Ele para que você possa vir à casa de Deus adorá-lo no dia em que Ele disse que deve ser adorado. Mas essa pergunta não é para você que tem questões legítimas para não vir à casa de Deus. A minha pergunta é para você que ainda mesmo, por questões da pandemia, está em casa, que se sente ministrado pelas redes sociais, que se sente ovelha de vários pastores, de várias igrejas e de várias denominações. Você que se acomodou, porque o sofá da sua casa se tornou o centro do seu trono, porque ele é melhor, porque assistir o culto online é muito melhor do que pegar um carro, pegar um ônibus, pegar um metrô e vir para a igreja. A minha pergunta é: como você se sente? Como você está se sentindo? Veja, irmãos, capítulo 42, do verso 1 ao verso 3, Davi traça a agonia da sua alma, porque ele está sendo privado de ir ao culto. Ele sofre. Assim como a costa suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele não quer assistir culto online, ele não quer uma falsa comunhão no sofá da sua casa com a sua família. Ele quer a presença de Deus. Ele quer o culto solene. Ele quer os sacramentos. Ele quer e entende que precisa estar junto dos irmãos, adorando ao Senhor no dia do Senhor. E nós vivemos dias estranhos, irmãos. Dias estranhíssimos. Onde alguém está batizando a outra pessoa com uma pistola d'água. Não sei se você viu isso. Pistola d'água. Atirou a pistola, pá, pegou na cabeça, está batizado. Vimos nessa pandemia e ainda estamos vendo gente ministrando a Santa Ceia online. E não existe Santa Ceia online. Não existe. Os sacramentos são administrados na igreja, na comunhão do povo, juntamente com o povo. Gente se conformou tanto com essa realidade que tem feito parte e tem aceitado certas aberrações por causa desse momento. E nós já passamos aí muitos dias, muito tempo. A governadora agora disse que os protocolos sanitários em relação ao comprovante da vacina vai acabar. Mas é incrível como ainda tem gente que se sente como se estivesse na pandemia, principalmente no quesito igreja. Outro dia eu perguntei a uma pessoa: como é que você está? Não foi agora não, tá bom? E não faz parte dessa igreja. Como é que você está? Como é que está na igreja? Aí a pessoa disse assim para mim: estou sendo muito bem pastoreada, pastor. Eu disse: glória a Deus. Quem é o seu pastor? Augusto Nicodemos. Eu disse: nossa, a senhora vai para Recife agora? Todo dia, todo domingo? Ela: não, eu assisto online todo domingo. Eu tenho bem certeza de que ela se sentiu tão ovelha dele, tão ovelha da primeira igreja presbiteriana, que até o dízimo está dando lá na igreja. Mas a coisa não acontece online, a coisa é ao vivo. Quando a sua alma estiver doendo, quando os conflitos internos acontecerem, não tem consulta online, meu filho. É gabinete pastoral. É o pastor e a ovelha conversando. É o tete a tete. Alguém já dizia
que a comunhão do dia do domingo é terapêutica, que ela quebra o jugo, que o abraço de alguém é capaz de renovar a esperança de quem está completamente desistindo da fé. E isso é verdade. Quantas vezes você que está aqui essa noite, por causa de um abraço, de um aperto de mão, ao subir a rampa dessa igreja, você que estava pensando em desistir da igreja, você que estava pensando em desistir de tudo, aquele abraço não foi terapêutico. Quantas vezes sentado aí aonde você está, em agonia profunda da alma, porque problemas não só relacionados à vida comum, mas principalmente relacionados à vida de família, em relações à vida financeira, à vida no trabalho, você aí sentado, alguém olhou para você e disse assim: nossa, como eu estava sentindo sua falta, isso fez diferença. Meu irmão, você que está em casa, como você tem se sentido em não estar na igreja? Por favor, não me diga que você tem se sentido bem. Ultimamente nós temos ouvido muita gente dizer assim: eu não vou à igreja, mas eu estou muito bem com Deus, obrigado. Eu me afastei da igreja, eu assisto os cultos online, não vou à igreja, mas eu estou bem com Deus. Mentira. Sabe por quê, irmão? Essa frase não é minha. Como alguém pode dizer que está bem com o noivo rejeitando a sua noiva? Vou repetir. Como alguém pode estar bem com o noivo rejeitando a sua noiva? Dizendo que ela não é importante. Dizendo que não é necessário estar com a noiva, mas se sente bem estando apenas com o noivo. Não faz sentido nenhum. Davi grita. Ele faz uma pergunta: quando irei e me apresentarei diante de Deus? No domingo do dia 24, nós viajamos para o Supremo. Chegamos muito tarde lá em Cuiabá. E o aeroporto para o hotel levou 15 minutos, e do hotel para o local do culto levava em torno de 35 a 40 minutos. Mas do aeroporto nós tínhamos que ir até um local para deixar a carteira de ministro, pegar a mochila, assinar, e isso um monte de gente, e quando nós olhamos o culto já tinha começado, e o gemido da minha alma foi: não vou adorar a Deus nesse domingo. Saí de perto da televisão. A minha vontade era de pegar um Uber junto com os irmãos aqui do Ceará e irmos direto para a igreja. Mas não foi possível. Queridos irmãos, os primeiros 3 versículos de Davi se dão, na realidade, todo o Salmo 42 fala da agonia de um homem que está exilado, que não pode adorar a Deus. E nesses dias nós vemos as coisas completamente opostas. Mas deixa eu dizer algo antes de passar para o ponto 2 da aplicação. Não é somente quem está em casa, acomodado, que não quer participar dos cultos, que se sente pastoreado por infinitos pastores, membros de várias igrejas. Há aqueles também que estão aqui de corpo, mas não de alma. Há aqueles que estão sentados nos bancos, que nesse momento a sua mente viaja por vários lugares, menos para o momento do culto e da adoração ao Senhor. Gente que ao subir aquela rampa, não entende que esse momento
que essa subida à rampa e ao assentar-se da cadeira é uma obediência ao Deus Todo-Poderoso que nos convocou para adorá-lo e adorá-lo não do nosso jeito, mas do jeito que Ele quer. Gente que vem pela diversão, como se a igreja fosse um clube. Gente que se sustenta na igreja por causa das amizades, mas que não está nem aí para o momento da liturgia, muito mais para a mensagem. Gente que está aqui sentado e a sua cabeça está no relógio. Não é somente aqueles que estão nesse momento nos escutando, mas aqueles também que sentam aqui. Você está longe do Senhor e da comunhão. Não entendeu o que é a adoração conjunta e não entendeu ainda o que é o culto solene. Como você se sente quando você não vem à casa de Deus? Se você se sente bem, confortável, há algo errado com você. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar nessa noite. Segundo ponto. Davi faz uma pergunta para ele mesmo. Mas antes, quero lembrá-los apenas daquele versículo de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixem de congregar. Davi tem sede do Deus vivo. Davi faz uma pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Todas essas circunstâncias trouxeram ao salmista dor, desespero. O salmista demonstra um sofrimento profundo em sua alma e tudo aquilo que ele fala no Salmo 42 tem características de alguém que está depressivo. Veja só comigo no texto. Primeiro, o salmista Davi diz que ele chora constantemente. Constantemente ele está em lágrimas. O seu sofrimento é tanto que as suas lágrimas têm sido seu alimento. E há quem diga especificamente que ao afirmar Davi que as suas lágrimas têm sido seu alimento, Davi estava deixando de se alimentar. Não queria comer. Não era um jejum natural. Era exatamente alguém que, por causa da dor na alma, característico de uma depressão, deixa de se alimentar. E não precisa ser um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, para entender que uma das características de quem está em depressão, além de tantas outras, é deixar-se de se alimentar. Chorar copiosamente. Davi está assim. E não somente isso. Ele é atormentado por todas essas coisas, mas ainda é atormentado por perguntas. Eu não quero fazer uma forçação no texto, mas já que nós estamos na aplicação, me permita, irmãos, ainda dentro dessa questão das características de alguém que está sofrendo por causa de uma depressão, uma tristeza profunda, como afirmavam os puritanos quando se tratava desse assunto. As pessoas que não entendem sobre a vida, ou que não têm tato nenhum com o sofrimento alheio, que por falta talvez de estudo, ou porque o seu coração, a sua alma foi muito maltratada, olha para você que está sofrendo, olha para você que está com características de depressão, que não quer mais se alimentar, que chora copiosamente, que não quer contato com gente, que não quer a luz do dia, que não tem interesse nenhum no seu próprio corpo. Gente que não tem tato, gente que não tem conhecimento.
E diga-se de passagem, gente que diz ser crente agindo como ímpio, maltratando, desprezando a dor alheia, perguntando aonde está o teu Deus, como quem coloca sal na ferida. Deixe-me dizer uma coisa, o fato de adorarmos a Deus, o fato de ser crente, não quer dizer que a nossa alma possa entrar em uma tristeza profunda por causa de alguma coisa. Pecado gera sofrimento, gera depressão. Tantas outras coisas podem gerar depressão. E o número de adolescentes que têm entrado em depressão é grande. Eu não quero entrar aqui, porque o mês de setembro nós queremos tratar exatamente disso, mas me permita mais uma vez. A quantidade de adolescentes que estão se cortando, a quantidade de adolescentes que estão querendo ou pensam em tirar a própria vida, fruto de uma depressão. E os pais sem nenhum tato, sem nenhum conhecimento, sem oração nenhuma, estão cada vez mais perdendo seus filhos. Eu sou de uma época em que se um adolescente ou um jovem dissesse que estava com depressão ou tristeza profunda, o pai era capaz de dar uma bufetada. Deixe frescura, menino. Meus irmãos, Davi está depressivo, essa é a verdade. Com dores na alma. É claro que a situação, por causa da adoração, mas talvez você que esteja aqui essa noite sentado, ou talvez você esteja em casa, não esteja depressivo por causa do distanciamento do culto, você não foi privado da adoração, mas talvez alguma outra coisa tenha trazido ao seu coração, à sua alma, uma tristeza profunda. Essa palavra é para você, é para mim. Um dos grandes livros que eu li na minha vida sobre depressão, de um autor chamado Andrew Solomon. O título do livro é O Demônio do Meu Dia. Estudado em vários países e como um dos livros principais de vários cursos de psicologia e psiquiatria nas grandes universidades espalhadas neste mundo. Andrew Solomon diz o seguinte, que quando a depressão chega, ela destrói o indivíduo. Talvez você que está aí sentado, ou esteja no sofá da sua casa, esteja exatamente se sentindo destruído. Mas há esperança para você. Há um refrigério para a sua alma. Esse refrigério não está na psiquiatria imediatamente, não está na psicologia, não está na psicanálise. Esse remédio, Davi nos diz quando ele se autoconfronta. Espere em Deus. Espere em Deus. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E ele diz isso porque ele ainda diz anteriormente, pois ainda o louvarei. Meus irmãos, entendam o que eu vou falar por último agora. Há uma tendência natural da igreja em dores na alma, depressões profundas, correrem de pronto para a psiquiatria, para a psicologia ou para a psicanálise. Mas esse evento nem sempre foi comum na história da igreja. J. Adams dizia que esse evento, onde as pessoas correm para qualquer lugar, menos para Deus, se deu quando a igreja se calou. Quando a igreja deixou de falar sobre tristeza. Quando a igreja deixou de falar sobre depressão.
Quando a igreja não se importou mais com as dores da alma do povo. E nesse exato momento, homens se levantaram, entendendo a necessidade de olhar a dor alheia. E é por isso que a igreja como um todo não atenta mais para Deus em momentos de dores, em momentos de sofrimento. Entenda, em momento algum eu estou dizendo aqui neste púlpito que pessoas não possam tomar remédio, que não possam correr a uma especialidade médica, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós devemos saber quais são os motivos que nos levam a ter uma agonia profunda na alma. E se o motivo é pecado, é a igreja que resolve. A confissão resolve. Se o motivo é por causa de algum desalento da vida, porque o namorado lhe deixou, porque o casamento não está bem, há a resposta de Deus também para essas coisas. Porque Ele é o dono da alegria. Ele conhece cada estrutura da nossa alma, porque é Ele quem a fez. Ele sabe exatamente quais são os compartimentos da nossa alma que precisam de alegria. Por isso nós devemos recorrer a Ele. Nós sabemos que há depressões por motivos endógenos e exógenos. E aqueles que são por causa de motivos endógenos, a necessidade de um especialista. Procure um especialista se a sua depressão é de causa endógena. Se ela é exógena, tem um especialista melhor ainda, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Davi nos ensina exatamente isso. Quantas pessoas não estão na igreja dopadas, cheias de remédio, quando na realidade a confissão do pecado fazia toda a diferença. Talvez você foi aí num psicólogo da vida e disse: eu adulterei. Se ele não for cristão, e até sendo, é proibido, não pode. Você sabe disso. Ele vai dizer assim para você: não se preocupe não. Isso é comum do homem. Se ele for para um psicanalista da vida, piorou a situação. Meus irmãos, quero encerrar com essa frase. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. E a cura da nossa alma está em Jesus Cristo de Nazaré. E Ele faz e tem feito grandes maravilhas, inclusive usando medicamentos para abençoar aqueles que estão depressivos por causa de situações endógenas. Que Deus abençoe a nossa vida. Que o Senhor em Cristo Jesus nos ajude, primeiro, a voltar para a casa de Deus e a, estando aqui na casa de Deus, entender o momento da adoração. Segundo, porque está abatida a sua alma, peça a Deus, o Espírito Santo, discernimento. Se você está sofrendo, Jesus Cristo é a solução direta e indireta na minha vida e na sua vida. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.